Dricus du Plessis de fato não foi espancado e nem ficou muito próximo de ser finalizado. Mas, mesmo sendo um campeão relativamente dominante, já com 2 defesas de título, o domínio territorial do Khamzat Chimaev no sábado foi tão grande que não há qualquer margem para aquele papo sobre revanche imediata. E verdade seja dita, a essa altura do campeonato vai ser muito difícil o sul-africano fechar o gap, a diferença, a distância que existe no departamento do wrestling entre ele e o Lobo. E digo isso porque, de verdade, acho que o du Plessis pode vencer mais outros 2 adversários e reconquistar o title shot. Ele tem muita capacidade para isso. O meu ponto é que, ainda que melhore marginalmente, a derrota no UFC 319 foi por goleada. 5-0, com direito a 10-8 no terceiro. A minha impressão é que um du Plessis melhorado perde de menos, mas ainda perde. 6 meses, 1 ano que seja de wrestling intenso não vai fechar a diferença para alguém que faz isso desde que nasceu. Achismo meu à parte, o fato é que a categoria até 84 quilos vai seguir em frente. E, pelo visto, vai seguir em frente rápido, porque dentro do octógono, na coletiva de imprensa e nos bastidores, o novo campeão pediu a exata mesma coisa: uma vaga no UFC 321, dia 25 de outubro, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Dana White não só disse sim para a ideia na coletiva de imprensa, como horas depois vimos o print dele fazendo um FaceTime com o Khamzat para justamente alinhar a próxima rodada. Khamzat, que aliás não foi direto para a Chechênia, Rússia, com o cinturão, como havia prometido fazer. Foi direto para sua nova residência em Dubai, Emirados Árabes, né? E foi recebido como herói para alguns festejos. Pensando em geopolítica, especular qualquer coisa aqui seria delicado. Mas faz todo sentido o cara querer privilegiar alguém que deu um asilo, um passaporte para ele. Khamzat só entrou nos Estados Unidos para conquistar o cinturão porque tinha cidadania dos Emirados Árabes, né? Com passaporte russo ele não entrava. De novo, faz todo sentido ele querer retornar o favor, né? Reforçar um card que é financiado, um evento, né, que é financiado pelo poder público local. Até porque esse UFC 301 até agora tem Tom Aspinall versus Cyril Gane como prato principal. Luta não só sem sal pro fã cativo global, mas sem qualquer apelo pro público local islâmico. Com isso tudo entendido, a grande pergunta passa a ser: quem vai enfrentar Khamzat Chimaev no dia 25 de outubro? Que ele está disposto a não ter férias, emendar num camp do outro e voltar a trabalhar em 2 meses e 1 semana, já entendemos. Hipótese que ganhou corpo após ele ter dito isso na semana passada e também por ter chegado 1 quilo abaixo do limite do peso médio. Acontece que Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena é só no pay-per-view seguinte, em novembro, Nova York, né? Então, esquece. E a possibilidade do Khamzat subir direto para o título também não existe. Alex Poatan e Magomed Ankalaev se reencontram 20 dias antes em Las Vegas. Para lutar em Abu Dhabi, o campeão então terá que defender o cinturão dos médios. Só que até aí há um problema, porque os 2 principais desafiantes, Nassourdine Imavov e Caio Borralho, estão agendados para 5 rounds em Paris 1 mês e 19 dias antes. Ainda que um deles aplique nocaute fulminante em 30 segundos sem ser tocado, é muito complicado dizer sim, aceitar a luta com o Khamzat sem camp minimamente adequado. Se esse vencedor for o Caio, então, rapaz, o cidadão teria que bater peso 3 vezes em 2 meses. É uma loucura fisiológica. Sinceramente, nem acho que há essa possibilidade, porque Caio e Imavov é uma luta equilibradíssima. Muito provavelmente eles vão se machucar em 25 minutos e mesmo o vencedor não vai ter condição. Ah, e para não ser injusto, esse vencedor terá o title shot, né? Vai pegar o Khamzat na rodada seguinte, só não agora em outubro. Para outubro só temos 2 nomes viáveis: Renier de Ridder, o holandês, e Anthony Hernandes, o fofinho. E aqui começa uma briga muito boa. Acompanhe. Para começar, os 2 foram levados pela empresa a Chicago, acompanharam das primeiras fileiras e apareceram na transmissão durante a luta principal. E isso não é coincidência, é basicamente a confirmação que os matchmakers já sabiam do interesse do Khamzat voltar rápido, em outubro. Por um lado, The Ridder é o 5º do ranking, está invicto no UFC, 4-0 e bateu nas 2 últimas rodadas 2 figurões: Bo Nickal, super promessa americana, e o ex-campeão Robert Whittaker. Foi inclusive o maior vencedor do importante Fight Night Abu Dhabi. Por outro lado, o fofinho é o 7º do ranking, só 2 posições atrás. Vem de 8 vitórias seguidas, que agora é a maior sequência ativa da categoria, com a derrota do du Plessis, e principalmente é americano descendente de mexicanos, linhagem do Caim Velasquez, né? 2 mercados muitíssimo importantes para o UFC. Sendo que pela primeira vez em 21 anos, como sempre, lembro aqui,
um homem americano não é campeão do UFC. Se compararmos só as últimas atuações, The Reader passou por um Whittaker em má fase com um resultado muito controverso. Já o Fofinho aplicou o esculacho de 2024 no Michel Pereira vindo de 7 vitórias e o esculacho de 2025 no Roman Dolidze vindo de 3 vitórias. Agora, é inegável que o The Reader vem de lutas maiores, com mais destaque, enquanto o Fofinho estava enterrado ali no Apex sem torcida. Eu acho que tudo se resume a quão impressionante foi essa última luta do Fofinho, né? Se ele conseguiu convencer os matchmakers que estavam apontando na direção do The Reader. Após o UFC 319, os dois se mostraram muito confiantes. The Reader disse que está pronto para assinar o contrato, topa o Khamzat com um sorriso no rosto, e Fluffy garantiu que tem tudo para parar o jogo do Lobo, pode afogá-lo com o seu cardio. Eu, Renato, resolveria a categoria da seguinte maneira: Khamzat versus Fofinho, Duplessis pegando o René The Reader e Israel Adesanya versus Paulo Borrachinha 2, considerando que Sean Strickland está suspenso. Aí o vencedor de Caio versus Imavov pega Khamzat ou Hernandes. Acho eu o Fluffy um desafio mais intrigante. É bem melhor do que o The Reader em pé, muito mais gás, né? Gás infinito, pressão constante, é um cara que consegue transformar pressão, ritmo, intensidade em arma e é grappler, né? Pelo menos no MMA. Começou no kickboxing, virou mais grappler. Não é um grappler puro, um jiu-jiteiro como o The Reader, mas é bom no setor. Do contrário, não teria resistido à pressão do Rodolfo Vieira em pé, por cima, tentando encaixar Katagatame, saído e finalizado. Só que a clara impressão, não minha, mas geral, é que o The Reader tá na frente. No próprio evento em Chicago, ele sentou uma fileira na frente do Hernandes. Isso já é um indício. Talvez ser uma luta um pouco menos pior para o Khamzat, a nova galinha dos ovos de ouro da empresa junto com o Ilia Topuria, é um bônus, não um ônus. Se era impressão, aliás, nem é mais, porque Khamzat acaba de tuitar, nesse instante, RDR, René The Reader, com uma caveira do lado. Recado mais claro impossível. E aí, o holandês de 1,90 m de altura, jiu-jitsu afiado, boa joelhada de encontro, mas trocação bem falha, arranja alguma coisa com o Lobo ou vira estatística? Se for isso mesmo, acho que o Khamzat vence bem em pé, sem nem precisar de queda, como foi na luta lá contra o Ikran Aliskerov lá atrás no Brave. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acham dessa história toda? Vai sobrar o René The Reader ou Fluffy para o Khamzat em outubro, ou você enxerga algum outro cenário? E o Lobo é imbatível? Ele vai vencer qualquer um desses, independente do encaixe técnico? No podcast 6 Rounds, o pessoal estava indo por essa direção. Eu já acho que estilos fazem lutas e cada noite é uma noite. Mas quero saber a sua opinião. Mete ela aqui na caixa de comentários abaixo. Deixa o like, por favor. Clica no botão hypar se puder. É uma ótima forma de você retribuir o nosso trabalho diário aqui no 6 Round. E claro, não perde o podcast do 6 Round essa semana. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano fizemos todo o apanhado das lutas principais do UFC 319, sempre com muito humor e muito entretenimento. Clica no link aqui e confere, ou nos streamings de áudio também. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, pela sua companhia e até amanhã.